Quero anunciar, especialmente para o meu estado, mas algo que interessa ao Nordeste e a todo o Brasil. Acaba de ser escolhida para comandar a reitoria da Universidade Federal do Cariri, a professora graduada em Economia, mestre em Economia Rural e doutora em Desenvolvimento Sustentável, graduada pela Universidade Federal e mestrado pela Universidade Federal e doutorado na Universidade de Brasília, a professora Sueli Salgueiro Chacon. Vai comandar a mais nova Universidade Federal do meu estado, o estado do Ceará, que é a Universidade Federal do Cariri. É muito significativa essa indicação, porque mesmo sendo uma reitora pro tempore, ela foi escolhida em lista tríplice. E o nosso ministro da Educação, respeitando a lista tríplice, que foi fruto de um debate entre os membros já daquela comunidade, que hoje são professores da Universidade Federal do Ceará, UFC, ele escolheu na lista uma mulher, doutora, preparada, que já está atuando na Universidade Federal do Cariri. Parabéns, professora Sueli Chacon, parabéns a todos que compuseram a lista, parabéns a todos os professores que já estão instalados na nova universidade, nos municípios de Juazeiro, Crato, Barbalha e nos campos também de Icó e Brejo Santo, no estado do Ceará. Trata-se de uma universidade que atende parte significativa do Nordeste, porque está encravada numa região de proximidade direta com os estados de Pernambuco, Piauí, Paraíba e também Rio Grande do Norte. Então você tem ali um epicentro e um raio onde você atinge vários estados nordestinos. Isso significa investimento da ordem para a instalação da universidade de aproximadamente 200 milhões de reais. Alguns desavisados que circulam, inclusive, dessa tribuna, poderiam dizer que o governo está ampliando os gastos, que é a gastança governamental. Mas trata-se de uma universidade, senhoras e senhores, para formar e preparar bem o povo do Ceará e do Nordeste brasileiro. Com 27 cursos, entre estes cursos de engenharia, curso de medicina, de enfermagem, de farmácia, provavelmente já há debate na região que deveríamos ter um curso de paleontologia, porque temos ali um dos maiores sítios paleontológicos do Brasil, no estado do Ceará, e também que se estende pelos estados vizinhos de Pernambuco, parte do Piauí. Formação de arqueólogos que estamos precisando para os empreendimentos que são realizados no Brasil e que a gente precisa fazer esse mapeamento arqueológico da nossa nação quando estamos buscando o desenvolvimento. Então, cerca de 200 milhões serão investidos na sua instalação, que deverá durar algo em torno de 2 a 3 anos para que a gente tenha ela plenamente funcionando. Serão 197 professores que serão contratados por concurso público, com mestrado, doutorado, dando qualidade de partida a essa grande universidade. São mais de 200 funcionários técnicos com formação superior e mais outros 300 funcionários serão contratados. Aproximadamente 700 vagas vão ser abertas para que a gente possa instalar essa grande universidade, porque já começa grande. Eu fico olhando a nossa Universidade Federal, que começou ali pequenininha em Fortaleza. E é exatamente a Universidade Federal que já resguardou a criação de 2 universidades novas no meu estado, o Ceará. A Unilab, em Redenção, que é uma universidade internacional luso-afro-brasileira, instalada no município de Redenção, e agora a Universidade Federal do Cariri. Estamos nesse processo de ampliar a formação de qualidade do nosso povo. E é exatamente por aqui que eu entro no debate sobre a realidade de hoje e das mobilizações, as bem-vindas mobilizações
A despeito, evidentemente, de você ter ali provocadores, gente da extrema-direita, que quer ver o Brasil pegar fogo, que quer incendiar o nosso país no sentido do retrocesso, como já fizeram tantas vezes em nosso país, querem esse tipo de ação, mas a maioria esmagadora do povo, as milhares e milhares de pessoas que ocuparam as ruas em cada canto do país, elas têm outro sentido. Ela quer mais universidade, ela quer ampliar a universidade, ela quer mais educação, educação infantil, mais creche, mais escola de qualidade, mais educação básica de qualidade. Essa massa que foi para a rua quer um professor em uma escola. Ela não quer um professor correndo em 3 escolas. Ela quer um posto de saúde e um médico lá, trabalhando o dia inteiro, sem precisar, feito maluco, dar um expediente de manhã no posto de saúde, sair correndo para um hospital e ir para a sua clínica particular à tarde, porque se não fizer isso, não terá um salário decente. Nesse sentido, falo da nossa conversa com a presidente, dos líderes do Senado Federal. Em uma hora, nós reivindicamos, e a presidente assertivamente assumiu o compromisso de receber os médicos com as suas entidades, para dar esse sentido avançado e progressista da mobilização popular no Brasil. Sair dessa teia fantasmagórica da direita que controla parte da mídia brasileira e que jogam no quanto pior melhor, na desgraça, na questão da ideia, digamos assim, de que o Brasil não tem jeito. Pelo contrário, é que estão ampliando as universidades. Todo o meu estado está sendo coberto de universidades federais, de institutos federais de educação, ciência e tecnologia. O governador do estado está construindo 140 escolas técnicas de formação média. Você vai terminar o curso médio e vai ser já um profissional, que nós não tínhamos. Então, esses são os avanços que nós conseguimos. E a rua vai dizendo o quê? Queremos mais, queremos que avance mais, queremos que larguemos essa política que ainda resta entre nós, queremos que o governo largue essa política que ainda resta entre nós, do acolcho monetário, de que você tem que cessear o país pelo caminho do arroxo monetário, dos juros elevados, de um câmbio que quem controla não é o país, não é o interesse nacional, não é a economia brasileira, flutua de acordo com os interesses chamados puramente mercadológicos. Esse tipo de veneno é que eles querem manter. E nós enxergamos o sentido das ruas no outro rumo, no outro movimento. O povo quer avançar mais. O povo apoiou e apoia a presidente Dilma na sua política de construir mais 1 milhão de casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Apoiou as iniciativas para que a gente pudesse ter o programa da mobilidade urbana, mas considerou insuficiente. Insuficiente, precisa de mais. O povo olha para São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, e pergunta, puxa vida, São Paulo tem menos de 100 quilômetros de metrô? O que faziam os governantes de São Paulo? O que estavam fazendo? Uma cidade que crescia exponencialmente e ainda cresce. Meu caro país, tem menos de 100 quilômetros de metrô. A cidade do Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil, menos de 50 quilômetros de metrô rodando agora, nesse instante. Brasília, a capital federal. Essa capital já era para ter nascida. Nós temos que fazer a homenagem a Kubitschek. Imagina como trataram mal esse Kubitschek na época que ele resolveu fazer Brasília, hein, pai? O que disseram deste homem? Porque imagina como era a educação naquela época. Só quem tinha educação era a elite muito rica. Imagina como é que era a saúde naquela época. E o caba teve coragem de fazer Brasília. Agora, claro que faltou muita coisa. Ora, Brasília não é cortada de metrô. Tem um metrô que é uma linha só. Aquele comprido que chega aqui da rodoviária. Por que não se corta essa cidade de metrô? Por que não se planeja isso? Por que não se entrega esse projeto
para a presidente Dilma. Está aqui, presidente. 200 quilômetros de metrô ou 300 quilômetros de metrô para a cidade de Brasília. Para que tenha uma malha metroviária dentro da cidade de Brasília e para que a gente possa ligar Brasília às cidades circunvizinhas de Brasília através de trens e trens velozes. Não é aquele trem que não chega nunca, não. Que o sujeito termina achando que é melhor trazer o carro dele e ficar no engarrafamento durante 3, 4 horas no meio do caminho. Isso é possível de ser feito. Tudo isso significa investimentos e gastos públicos de forma ousada, que começou a ser feito no Brasil, ou se retomou com o presidente Lula, se continuou com a presidente Dilma. E tudo é pouco, porque as demandas são tão elevadas que tudo é muito pouco. Então eu vejo nesse sentido, proclamo essa vitória da nossa Universidade Federal do Cariri e o anúncio da nossa colega. E digo, Paim, são 200 milhões. Serão muito bem usados pelo povo do Ceará. Não tenho dúvida. Nós vamos usar muito bem esse dinheiro, nos preparando ainda mais para ajudar o Brasil a enfrentar crises como essa, não com retrocesso, não com a direita, não com os conservadores, porque estes já tiveram seu tempo. E no seu tempo, o que eles fizeram, em grande parte, foi vender o país. Eles não merecem mais o crédito do povo brasileiro. Não há mais crédito para eles. Eles são o para trás. Eles são o atraso. Eles são o retrocesso. Nós temos que dar o passo adiante, o passo mais avançado para o nosso país. É assim que eu vejo a mobilização do povo. E é assim que nós estimulamos que o povo continue nas ruas, para não só o Congresso votar, mas também para a gente mexer com a política econômica brasileira no sentido de permitir que ela vá mais adiante. Veja, Paim, a vitória extraordinária da seleção brasileira. São garotos, jovens. Ontem foi anunciado um Neymar que sai lá de uma comunidade pobre e vai dando passos até se transformar numa estrela do futebol. Ou o Fred, que sai da Baixada Fluminense, para a gente citar 2 exemplos para mostrar ainda o Brasil, como ele ainda é. Então eu quero também estender os meus parabéns à seleção alegre, que jogou com arte e com raça, dada ali pelo Davi Luiz, pelo nosso goleiro que foi buscar a bola mais difícil, para evitar que a seleção mais sofisticada do momento, que é a Espanha, de um país em crise profunda. Lá, o problema não é aumentar os direitos. Lá, é não perder os direitos. Aqui nos mobilizamos para ganhar e avançar nos direitos. E lá, na Espanha e na Europa, os trabalhadores estão perdendo os seus direitos. Aqui nós estamos nos mobilizando para ampliar o que nós conquistamos. Então, parabéns. Parabéns a Brasília, que recebeu o primeiro jogo da seleção brasileira. O Filipão? Filipão. Fortaleza, que recebeu o segundo jogo, e foi onde o povo cantou o hino nacional. Porque tinha canto que o povo não queria cantar, não. Lá no Ceará, nós cantamos sem a música, no peito, na raça, para poder aumentar o fogo da arte da seleção brasileira. Depois, todo mundo seguiu a orientação vindo ali do Nordeste. O Mineirão teve que cantar e o Maracanã teve que cantar o hinozinho também completo. Fortaleza, Brasília, Mineirão, Pernambuco, com o seu novo estádio de futebol, a Fonte Nova que voltou, é uma nova Fonte Nova. Foi um empreendimento também ousado do Brasil, que enfrentou resistência. Porque os que gostam de assistir a Copa do Mundo na Europa, que gostam de assistir nos Estados Unidos, não queriam ela aqui não. E nós fizemos. Claro que tem defeitos, mas o Brasil passou do teste. A seleção do Filipão, evidente, nossos parabéns.
a seleção do Filipão. Gaúcho de Passo Fundo? Gaúcho, Passo Fundo, olha aí. Então, passou no teste. Mas os estádios também passaram. Muitos agorentos diziam, não dá tempo, não vão fazer, o povo não vai chegar no estádio. Não queriam que acontecesse. Aconteceu. E foi importante para o Brasil. A despeito das manifestações, claro, porque elas são bem-vindas, porque elas têm um sentido de mostrar os erros, os defeitos, o que precisa corrigir, não só para que a gente tenha estádios bons, mas para que a gente tenha boa mobilidade, para que a gente tenha educação de qualidade, para que a gente tenha saúde de qualidade e para que a gente tenha segurança de qualidade. Acho que esse é o caminho que nós temos que fazer avançar. Nós estamos mostrando a nossa capacidade, a nossa engenharia, a nossa arte, o nosso drible capaz não só de vencer a Copa das Confederações, mas também de ir buscando resolver os caminhos da infraestrutura. Presidente, estando com a nossa maior liderança nacional, que é a presidente Dilma, os líderes têm buscado dialogar. A presidente tem buscado comandar o debate com o movimento social, com os líderes partidários no Congresso Nacional, com a sua base na Câmara e no Senado, com os dirigentes de partidos, com as centrais sindicais, com as organizações juvenis, para que a gente possa apurar o sentido do movimento. Para onde nós devemos conduzi-lo? Sem nenhuma ingenuidade de que trata-se de uma batalha política, senão a gente fica meio ingênuo, achando que não, tudo está sendo feito espontaneamente, pura e espontaneamente. Não, tem gente que tem lá os seus interesses e põe na rua os seus interesses e que são legítimos. Não há dúvida de que são legítimos. Mas nós temos que ter o nosso sentido. E o nosso sentido... Eu tenho assim a impressão, senhor presidente, que a nossa presidenta busca examinar. Ela vai ouvindo. Lembro no diálogo com a presidente de duas coisas. Primeiro, que nós tratamos muito dessa questão da saúde. E na questão da saúde surgiu, inclusive, a proposta de se fazer uma reunião com as entidades médicas para nós examinarmos. Tem muitas propostas no Congresso Nacional. Tem propostas que trata do direito civil obrigatório, de que os médicos formados na escola pública dariam 2 anos, no mínimo, nas áreas mais remotas do país. Tem a proposta de carreira de Estado para os profissionais da área de saúde. Isso implica em dedicação exclusiva. Então, há um debate nas categorias. Quer dizer, carreira de Estado, você só pode trabalhar no setor público, mais nada. É um exemplo que tem em alguns países europeus e tem... mais próximo de nós, e países com economia parecida com a nossa, que é o caso do Canadá. E você tem uma carreira de Estado, não tem serviço privado, o serviço é público, e a carreira é pública, e você só trabalha no serviço público. Então, há que ter um debate. E a presidente, acho que de forma correta, disse, não, vamos receber os médicos através das suas entidades. Mas ela apresentou um diálogo com os movimentos de moradia. Acho que cerca de 9 instituições, entre elas a Confederação Nacional de Associações de Moradores, que eu tive a honra de ser diretor desta grande organização popular, mas que uma senhora já de idade olhou para o presidente, presidente, é que nesses 10 anos de governo do campo democrático, do campo popular, que pensou mais o país, o seu povo, que buscou interagir com as cotas sociais, quer dizer, os negros na escola, tem gente que não gosta não, mas os negros na escola com cota, os pobres na escola, com ProUni, com Reúne, na escola pública, no ensino superior, tem gente que não gosta, porque nunca deram direito aos pobres, com Bolsa Família, com Pronaf, com programas de incentivos em áreas estruturantes do Brasil, com mais ferrovia, com mais rodovia. Tudo isso fez com que a nossa vida melhorasse muito dentro de casa,
Então nós conseguimos o televisor, né, de plasma, conseguimos a tela fina dentro de casa, o fogão novo, a geladeira nova, o ar-condicionado, a geladeira, está tudo ali. Compramos o carro. Mas e agora, o que fazer com o carro? Não tem como andar. A vida melhorou dentro de casa e fora de casa, a vida é muito difícil. A vida tem apresentado dificuldades. A mobilidade é uma tragédia, já citamos, as duas maiores cidades. As duas maiores cidades do Brasil juntas têm menos de 150 km de metrô rodando. Vergonha. Vergonha da ausência de planejamento. Como esse país estava abandonado, largado às traças. Se retomou. Teve um período que só se vendia tudo, não se planejava nada. E que a lei era proposta para criar mecanismos que impedissem o governo federal de gastar, o governo municipal de gastar, o governo estadual de gastar em investimentos que permitiriam uma infraestrutura mais adequada. Então todo mundo tem celular. Todo mundo está encontrando um caminho de se interligar na rede internacional de computadores. Mas quando você chega lá fora, que quer se comunicar, cai a ligação. Não funciona direito. Foi tudo privado. É tudo privado. Venderam tudo. Mas não funciona direito. Os pedágios se espalharam no Brasil inteiro, aumentando o custo do país. Então são essas questões que estão fora, às vezes, da sua casa. Dentro de casa melhorou um pouco, mas lá fora piorou a realidade do nosso povo. Foi o diálogo de uma liderança popular com a presidente da República que ela reproduziu para nós na reunião de líderes do Senado. E os temas são vastos. Vão da corrupção, à saúde pública, educação, mobilidade, segurança. E em todos esses temas, durante esses últimos 10 anos, nós tivemos conquistas e nós ampliamos os direitos em todos. O poder de combater a corrupção aumentou com a CGU, com auditores, com contratação. A Polícia Federal ficou mais que independente. O Ministério Público atua, aliás, às vezes seletivamente, porque protege uns e denuncia outros em determinados casos. E faz isso mesmo porque nós conhecemos. Mas a sua atuação se ampliou, o seu papel se ampliou no Brasil. Melhorou-se as defensorias públicas estaduais e até mesmo a da União. A própria Advocacia Geral da União também ampliou o seu papel. No meu estado, para se ter ideia, com a Copa do Mundo nós estamos ganhando o maior hospital de urgência e emergência, que vai ficar na região metropolitana da minha cidade. Com a Copa do Mundo ganhamos um VLT e estamos ganhando 12 quilômetros de metrô. Ampliamos vias públicas, vamos ter um terminal de passageiros no Porto do Mucuripe e vamos ampliar o terminal aeroportuário. São conquistas que vieram juntas num movimento internacional e nacional, externo e interno. São vitórias, mas muita coisa tem para fazer. E acho que é aqui que nós temos que caminhar com a presidente Dilma. Reforçando a sua liderança, que é muito importante. O meu partido tirou uma nota de apoio, presidente Paim, de apoio à presidente Dilma. Pelo contrário, essa é a hora de fortalecer a presidente da República. Não é a hora de se tramar marmotas, como se tem feito ao longo da história do Brasil. Vamos colocar as marmotas de lado. Os interesseiros por marmota, vamos deixá-los à margem. Reforcemos a sua liderança no diálogo aberto com a sociedade. Esses temas todos, que exigem grande debate, saúde, educação, mobilidade, segurança pública, alguns podemos resolver, já mais de imediato do ponto de vista do financiamento. A educação, nós já estamos discutindo há um bom tempo. Os royalties, o Fundo Social do Pré-Sal, e apresentei projeto de lei encaminhando também os fundos para a educação, os recursos
dos royalties na mineração, para ampliar na formação do povo, porque esse é o melhor caminho. É na educação que eu tiro o médico, o psicólogo, o enfermeiro, o farmacêutico, o sociólogo, o professor, o advogado, o engenheiro, todos são retirados na educação. Então, se você incentivar aqui, você amplia o poder do nosso país. Na saúde, a Câmara houve por bem determinar que 1/4 dos royalties seria destinado para a saúde pública. Estamos de acordo, mas não basta. É preciso pegar o projeto que está na Câmara dos Deputados, do imposto sobre grandes fortunas, e agregar a saúde pública brasileira, já que nos roubaram aqui no Senado Federal a CPMF de forma criminosa, tirando 40 bilhões da saúde no ano seguinte da sua votação aqui. Em 2007, nós votamos essa matéria e em 2008 teríamos 40 bilhões a mais na saúde e esse dinheiro foi roubado criminosamente da saúde brasileira. É bom que se diga. E parte da grande mídia brasileira fez campanha para derrubar a CPMF, que era um dinheiro que ia para a saúde pública brasileira. Então, na educação, estamos caminhando. Na saúde, temos alternativas. Na mobilidade, apresentou-se a proposta do passe livre, que também deveremos acolher. Na Comissão de Assuntos Econômicos, debate que já passou pela Câmara, está aqui no Senado, vamos aprovar uma lei que trata da questão da mobilidade de forma ampla, desonerando todos os setores da atividade que permite você facilitar a vida do povo que trabalha, que é quem precisa de mais mobilidade. Aqui no Senado está a PEC dos pedestres, para proteger o pedestre, aquele que quer andar na calçada. A calçada é pública, ninguém é dono de calçada, a calçada faz parte da via pública, também está aqui entre nós. E temos o problema grave da segurança pública nacional. Acho que talvez o Congresso Nacional e o povo tenham que fazer um amplo debate sobre o papel das polícias militares no Brasil. O que fazer? Ela ainda herda, no nosso país, a estigma de ser um instrumento mais da segurança nacional do que da polícia, que tem que dar segurança ao cidadão. Então nós temos que desatar esse nó. É uma hierarquia como se fosse uma das 3 forças do país. É uma hierarquia absolutamente militar nos termos das Forças Armadas. E ela não tem esse sentido. Ela é uma polícia voltada para a segurança pública. Então essa carreira tem que ser alterada, tem que ser modificada. Nós temos que encontrar o meio no amplo diálogo com a sociedade brasileira. Nesse sentido, é que o nosso partido tirou a decisão de apoiar o plebiscito para tratar da reforma política, que evidentemente tem que ter um debate entre os partidos. Quais são os temas que nós vamos tratar com a população? A população quer ser ouvida, e quer ser ouvida diretamente. E, muito corretamente, a presidente da República propôs plebiscito. E o plebiscito, como quem convoca é o Congresso Nacional, nós temos que encontrar a melhor maneira de tratar de um dos temas mais importantes do país. Em todas as épocas e em todos os instantes, a política vai estar no comando. É a política no comando. Nenhuma mobilização, seja através das centrais sindicais, através das lideranças estudantis, ou através dos sítios dentro das redes de computadores, seja qual for, porque tem os americanos, o Twitter, o Facebook e outros, Google e Companhia Limitada, são os equipamentos que são controlados de uma nação. A gente tem que saber para a gente não ser ingênuo. Então, seja por que meio for, a população precisa ser ouvida a respeito dessa questão básica, fundamental, que é o clamor das ruas, que vai continuar, que nós vamos apoiar e que nós vamos buscar, junto com o povo, tirar o melhor proveito para o Brasil. Eu acho que é esse o sentido da mobilização do povo brasileiro, que se levanta de forma correta em torno de mudanças que precisam ser feitas de forma mais rápida. A maioria desses temas estão aqui no Congresso Nacional. Nós já poderíamos ter resolvido. E encerro
porque já apoiamos o plebiscito. O PCdoB já deu nota de apoio ao presidente, já anunciou seu apoio ao plebiscito. Agora é o que fazer com ele. Por exemplo, cláusula de barreira. Nós já derrubamos no STF. Não pode estar entrando em plebiscito. A questão das coligações, que uns acham que deve manter para presidente da República, deve manter para governador, deve manter para senador, deve manter para prefeito, mas tem que ser liquidado para deputado federal e deputado estadual e vereador. Por quê? Por quê? Porque atende a partidos de cunho mais ideológico, como é o caso do PCdoB, como é um caso de outros partidos que têm essa natureza. Então vamos examinar como é que nós vamos colocar essa questão. Uma mudança grande na vida política brasileira no plebiscito. A questão do financiamento. Aqui há um debate com a direita brasileira. A direita vai dizer o seguinte: não quero financiamento público. É o discurso da direita. Porque a direita, sempre encoberta, porque no Brasil até nem tem partido de direita, a direita sempre encoberta, defendendo as suas teses dos grandes jornalões, vai ficar contra o financiamento público de campanha. Ela não quer. Ela quer o financiamento por baixo dos panos. Ela quer as escondidas, porque sabe que ela está protegida, porque ela sempre foi protegida e vai continuar sendo protegida. Por isso que ela não quer o financiamento público das campanhas. E nós queremos. Nós queremos que seja feito o financiamento público. Essa sim é uma pergunta do plebiscito, que nós temos que examinar. Como vamos debater? Porque a direita tem fortes instrumentos, que se manifesta antes dos partidos, que se manifesta antes do povo, que denuncia, julga e condena. Ela tem esses instrumentos. Ela faz isso todo dia. Aqui é uma questão-chave. Vamos passar o financiamento público? E para ter financiamento público, precisamos fortalecer, então, as instâncias partidárias. Como vamos fazê-lo? Há uma alternativa, que é usada em quase toda a América do Sul, pai. Os estados vizinhos os países vizinhos ao Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, para colocar aqui a nossa região sul do Brasil, usa o voto em lista. Uruguai e Argentina. Ao norte, para ficar mais perto do meu Ceará, os países ali ao norte, todos usam voto em lista para escolher os seus parlamentares, para escolher o parlamento. Por quê? Porque o eleitor define quantas vagas na Câmara Federal o PCdoB vai ter, quantas o PT vai ter, quantas o PMDB vai ter, quantas o PSDB vai ter. E o PT, o PCdoB, o PSDB e o PMDB definem entre os seus quadros, discutidos internamente, qual é a ordem de preencher as vagas, já previamente decidida pela população, que o meu partido tem direito a X vagas. Então é esse debate que nós vamos ter que travar com a sociedade na questão da reforma política. A gente garantir uma reforma que aproxime o sentimento de programa partidário com o sentimento popular, para o povo cobrar o programa partidário, para não se assustar com as decisões de um deputado ou outro. Não, ele veio aqui, ele representa o conjunto de uma parte da população, mas, ao mesmo tempo, ele está assentado em um programa partidário. É esse programa que nós vamos cobrar. É sobre esse programa que a sociedade vai debater e vai escolher. Portanto, senhor presidente, ao concluir, eu digo que o povo avançou e o nosso país avançou. Lula ajudou o Brasil a avançar, porque grande parte do ódio de uma certa mídia é contra o presidente Lula, porque é um operário, metalúrgico, deu certo, botou o país de pé. E concluo dizendo que vinha lendo um texto maravilhoso do Celso Furtado, do Celso Amorim. Celso Amorim tratando de uma parte da diplomacia brasileira durante o período do Lula, quando ele foi o ministro das Relações Exteriores. Algo muito interessante. Explica, muitas vezes, esse azedume das elites brasileiras em relação ao operário, ao torneiro mecânico. A capacidade de Lula de ajudar o Brasil a ficar de pé e se colocar com altivez no mundo. Tem parte da elite que não gosta,
que é um país subordinado, que é um país rastejante. E o Lula colocou o país de pé. Este povo que está aí. Então o país melhorou com eles. Agora, pode melhorar mais. E nós temos que dar força à população para continuar a sua mobilização para enfrentar o problema da reforma política e as questões que lhe afligem na área da saúde, da educação, da mobilidade, da segurança pública. Por mais direitos, é o sentimento das ruas. Fazer o país avançar mais. Acabar com essa dinheirama jogada nas mãos dos banqueiros em juros. 219 bilhões no ano de 2012. Eles querem mais. Eles clamam por mais. Eles não têm sentimento. Esses mercadores rentistas não têm sentimento nenhum. E são os mesmos que apoiam movimentos golpistas pelo mundo afora. Por isso, senhor presidente, nosso apoio à presidenta Dilma Rousseff, pela também coragem de ir a público e dizer: precisamos ouvir as ruas. O meu governo abre as portas do palácio para que o povo possa entrar, dizer o que deseja e nós possamos sentar com os ministros e dizer: o povo deseja isso. O povo quer mudanças mais rápidas, mais velozes, e cabe a nós que estamos governando o país ajudar a nossa presidenta a dar a velocidade que o povo reclama, meu caro senador Paim. Muito obrigado.